como o senhor viu? Professor, Lula, Zelensky, marcou a reunião, não foi. Como o senhor interpretou? Né, eles falam que a agenda, dá para acreditar que é mera questão de agenda? Porque quem é o espacinho vai, né? Olha, Rafa, não querendo puxar sardinha para o lado da nossa TV Democracia, nós cantamos a bola semana Falei, né? passada de que poderia ser uma armadilha mal feita, por sorte, a nossa diplomacia é muito experimentada, agendou a reunião, que fosse a portas fechadas e que estivesse colocado que Zelensky que pediu essa reunião, e na última hora, como não haveria câmera, luz, ação, que é o que Zelensky conhece, então ele não compareceu. Lógico, existem problemas de agenda, eu não nego que isso acontece, principalmente quando as bilaterais se estendem um pouco mais. Conversemos nós aqui, né, Rafa, Bruna? Se a gente estender 5 minutos cada entrevista, vocês estouram o tempo. Isso acontece mesmo na diplomacia, mas tem que ser controlado. E o que aconteceu foi, mais uma vez, a chegada de um pedinte, um capacho do Ocidente, desculpa aqui colocar uma opinião extremamente pesada, no meio de uma reunião importantíssima, que onde quem se destaca nada mais é do que o nosso presidente Lula, chamando a atenção do mundo para por que insistir com a guerra. Os dois lados têm que conversar. Isso é muito difícil. Então, nós temos que estar atentos a isso e parar também, Rafa, Bruna, de dar ouvidos para quem quer colocar o Brasil uma posição abaixo, que nós temos que ficar quietos, que nós não devemos fazer isso. Nós devemos manter a equidistância, mas temos que participar, sim, de todos os acordos internacionais que envolvem a paz. A paz é interessante para todos, porque melhora o ambiente de negócios, Rafa. Ela melhora o ambiente de negócios, permite que as coisas comecem a fluir. Não se fala em paz somente por questões humanitárias também. Agora, no caso dos Estados Unidos e dos seus aliados, existe sim um combate feroz e desleal, muitas vezes, contra a parceria China-Rússia, que acaba gerando essa situação de tensão. Então, é realmente uma situação muito triste. São recados muito importantes, né, professor? Eu ainda fico assim, fica travada na minha cabeça essa fala do Zelensky ali, né, o sorrisinho também, professor, no final. Acho que ele ficou desapontado e dá o sorrisinho. É uma prova de que é um ator, né? Um cara que foi colocado lá para fazer sei lá o que, Rafael, sei lá o que. Acho que a intenção dele ali era rebaixar o Brasil, né? Ou, Sem tipo, dúvida. dizer, o Brasil não tem força para discutir paz, meio de desprezo, né? Sem dúvida. Como você... Eu sou a estrela, ele que ficou desapontado, é isso que ele quis dizer. Uhum. O importante aqui sou eu, ele que ficou desapontado por não ter a possibilidade de me cumprimentar e conversar comigo. Mas, assim, esse tipo de situação que foi construída de forma deselegante pelos organizadores do G7, coloca claramente quais são os interesses deles neste momento. Não é sanear a finança mundial, não é equalizar o problema da economia, da energia internacional e dos problemas da poluição e do aquecimento, mas sim abastecer, infelizmente, a Ucrânia, que é um país com dificuldades históricas na sua retomada de crescimento, e abastecer de armas para colocar o mundo, mais uma vez, numa situação de cheque, visando atingir concorrentes como a Rússia e indiretamente a China. Professor, é difícil assim na imprensa porque é a informação que não existe, né? O fato que não aconteceu, é a reunião que não houve, a notícia que não é notícia, é uma coisa impressionante. E aí a gente fica tentando mapear ali, né? Será que é a agenda, será que não é? O senhor colocou ali a intenção do próprio Zelensky em torno desse assunto? E a despeito, né, das análises, teve um fato que talvez ajude a gente a entender o que o Zelensky buscava, né? Ele se reuniu com o presidente da Índia, o que o senhor colocou numa das nossas últimas entrevistas, que é um país que também está ali numa posição relativamente próxima do Brasil, que tem comércios com a Rússia, mas também não quer tomar um lado assim mais incisivo, mais explícito na guerra. A informação que vem aqui na imprensa tradicional é de Fórmula da Paz do Zelensky, que mais nada é que a versão ucraniana para a Rússia se render, enfim, Fórmula da Paz nos termos da Ucrânia, né? Vamos dizer assim, a Rússia tem, digamos, a Fórmula da Paz dela também, que exige rendimento da Ucrânia em si. Estão em guerra, né? Mas enfim,
Você entende que esse encontro aqui pode jogar um pouco de luz sobre o que o Zelensky buscava com o presidente Lula? Certeza, Rafa. Assina embaixo que você falou. Ele quer isso, ele quer a foto e ele vende essa foto para dentro da política ucraniana como sendo um grande articulista internacional, porque nós Uhum. devemos também estar atentos aos problemas políticos internos da Ucrânia. O alto comando ucraniano passa por crises sucessivas, dificuldades de abastecimento do fronte, problemas gravíssimos de disputas políticas. Pouca gente menciona isso, Bruna, Rafa, amigos e amigas da TV Democracia. Zelensky já colocou de forma proscrita vários partidos, aboliu partidos políticos na Ucrânia. Toda aquela voz que se levanta contra esse caos que foi instalado pela invasão, não vamos negar isso, Rafa, pela invasão, mas principalmente por essa subordinação da Ucrânia a emprestar a sua história, a emprestar o seu território para se transformar numa bucha de canhão dos interesses da OTAN e dos Estados Unidos, colocam Zelensky sempre no fio da navalha. Então ele precisa provar internamente que ele é muito forte. E isso é usado toda vez que ele tem essa oportunidade. As vestimentas nem precisa comentar, né? É como se ele estivesse vindo do front, como se ele estivesse lutando. E, lógico, simbolicamente para o povo ucraniano, eu até entendo, mas é muito importante que a gente saiba que essa dualidade interna e externa coloca este cidadão como um dos caras mais perigosos do mundo hoje. Isso não significa ficar vendendo a ideia de que a Rússia é a boazinha da história, hein, gente? Não é isso que a gente está falando. Mas que Zelensky é um perigo do ponto de vista político, porque, além de tudo, ele está numa área, Rafa, de muita influência, tanto para o norte da Europa quanto para o sul, e isso pode gerar atritos em outras instâncias. É por isso que a gente tem que tomar cuidado.